Hoje eu preciso deixar algumas coisas claras aqui, porque às vezes nós somos mal interpretados, né? E eu quero, alguns alunos, né, podem, em alguns momentos, pensaram sobre a minha postura, né, diante daquilo que eu sempre venho falando. E uma obrigação minha, né, ensinar sobre a teoria, por exemplo, da evolução das espécies, né? É obrigação minha falar sobre a teoria da evolução da espécie humana, né? E isso não representa exatamente a minha crença, né? O que eu acredito sobre tudo isso. Então, certa feita, me perguntaram se eu acreditava em Deus, né? Porque eu falava, porque eu ensinava, porque eu dava aula sobre a teoria da evolução. Não tem nada a ver uma coisa com outra, entende? O que eu falo em uma aula não representa exatamente a minha crença. Então, existe uma diferença entre expor uma ideia, né, que não é minha, e entre defender uma tese própria, né? Então, dentro da história, eu não sou bobo, tá? Eu sei bem no que acredito. E eu não acredito, deixar isso muito bem claro aqui, eu não acredito na evolução das espécies. Não acredito, tá? Outra coisa, Charles Darwin, ele foi muito mal interpretado. O problema é que nós lemos aquilo que os livros dizem sobre Charles Darwin e não temos a preocupação, né, de saber o que de fato ele escreveu e o que de fato ele acreditava, né? Tudo bem que muito, né, ou quase tudo que os livros falam sobre ele representa uma relativa verdade sobre o seu pensamento. Mas nem tudo é exatamente assim como nós ensinamos. Charles Darwin, assim como Karl Marx, por exemplo, tá? Não sou marxista, tá? Não sou marxista. E também não tenho nada contra aqueles que são, tudo bem? Acho que o importante das ideias são os seus pontos positivos. Todas as ideias têm esses pontos positivos, muitas delas, né? Poucos pontos positivos, pontos negativos. Isso aí tem que saber separar. Então, dentro da teoria do criacionismo, algumas vezes como uma teoria, não, o criacionismo e a teoria do evolucionismo, nós temos a obrigação de expor, tá? Para que o aluno ele tenha conhecimento sobre as duas teorias, saiba o que essas teorias falam. Agora, eu falar sobre a teoria da evolução, por exemplo, o evolucionismo de Charles Darwin, isso não quer dizer que, de fato, né, eu acredite em tudo isso. Não quer dizer que eu, de fato, creia que o homem ele veio, né, de um processo evolutivo. Né? Não é o que eu acredito. Tá? Não é o que eu acredito. Fiquem espantados, né, vocês que professores e cientistas, né, que acham bobagem, creem em outra coisa. Eu creio na criação, tá? Eu creio na criação, tá? Eu acho que se nós formos compararmos a criação e a evolução, nós encontraremos um grande problema, tá? O grande problema não conseguimos provar, né, nenhuma das duas teorias. Por isso elas são apenas teorias até o momento, tá? Apesar que para aqueles que acreditam não tem o criacionismo, por exemplo, por teoria, né? Nós temos o criacionismo por uma certeza, né? Então, e outra coisa, ter certeza de uma coisa, de algo que eu acredito, que eu tenho fé, não é exatamente, tá? Não quer dizer exatamente que eu possa provar, tá? São coisas que não dá para provar. Como, por exemplo, dá para provar que Deus existe? Não, não dá para provar que Deus existe. Ao mesmo tempo, dá para provar que ele não existe? Não dá para provar também que ele não existe. Então, uma coisa é certa, ou ele existe ou ele não existe. Agora, não dá para provar nenhum lado nem outro. Então, a questão do criacionismo, do evolucionismo é a mesma coisa. A questão é a mesma. Ou o homem ele foi criado, ou ele surgiu do nada. Agora, o que existe, né,
das duas teorias que podemos colocar dentro do que chamamos de lógica. Tá? Bom, existem coisas que, dentro da teoria do evolucionismo, que está dentro do que nós chamamos de lógica. Né? Mas também, se algo tiver uma lógica, que na verdade eu custo encontrar essa lógica dentro do evolucionismo, se existe lógica dentro do evolucionismo, isso não quer dizer também que seja uma verdade, certo? Ao mesmo tempo, se algo estiver fora da nossa lógica, não quer dizer também que é uma mentira. Resumindo, sendo lógico ou sendo não lógico, isso não quer dizer nada. Se para mim não há uma lógica, então pode significar o seguinte, que eu não tenho uma capacidade de enxergar nada além do meu mundinho, além do meu quadrado, certo? Então, isso demonstra a minha falta de capacidade de compreensão sobre determinado assunto. E não exatamente se o assunto, se aquela teoria é real ou não é real. Portanto, se Deus existe ou se Deus não existe, isso não pode ser provado. O que nós sabemos é que ele existe ou existe. Então, existe uma verdade aí. Uma dessas ideias são verdadeiras. Ou ele existe ou ele não existe, certo? Portanto, não podemos provar nenhuma delas. O criacionismo e o evolucionismo são duas ideias também, que como aquela discussão de que Deus existe ou não existe, é uma discussão antiguíssima, tá? Ninguém nunca chegou a um denominador comum em relação a isso. Ninguém pôde provar sobre isso, nós temos certeza, mas é uma certeza muito pessoal, certo? Que não dá para provar, mostrar evidências na física sobre isso, tá? Mas a questão da evolução e da criação são dois termos também que é equivalente à ideia de que Deus existe ou ele não existe. Tá? Então, não sabemos se cientificamente não conseguimos afirmar com certeza que viemos de uma evolução, certo? Apesar que os cientistas hoje não falam com muita certeza, né? Na verdade, não dá para ter certeza sobre isso. E outra coisa, o criacionismo existe? É uma questão de fé. Então, criacionismo e evolucionismo é uma questão de fé. Não tem nada a ver até então com ciência. É uma questão de acreditar ou não acreditar. Então, eu respeito muito aqueles que acreditam na criação, respeito muito aqueles que acreditam na evolução. Embora não acredite na possibilidade de provar nenhuma coisa e nem outra, né? Agora, pessoalmente, eu afirmo aqui, eu acredito na criação. Acredito que Deus, o Criador primeiro, né, o ser primeiro, criou todas as coisas, todos os seres, toda a forma de vida, né, e todas as matérias, tudo que existe. É o que eu acredito.